O que acontece com um ser humano quando o mundo decide marchar sem ele? Quando exércitos se movem, impérios caem, reis decidem, e tudo que você é, desejos, planos, dúvidas, se torna irrelevante diante da avalanche da história. Em Guerra e Paz, Tolstói não fala apenas sobre batalhas e coronéis. Ele mergulha naquilo que resta do indivíduo quando tudo ao redor se torna ruído. No fundo, a pergunta que atravessa o livro é silenciosa. É possível manter alguma liberdade num mundo regido por forças invisíveis? Pierre, André e Natasha são como espelhos quebrados refletindo o colapso de um tempo. Cada um carrega, à sua maneira, o peso de viver enquanto o destino coletivo engole o sentido pessoal. Eles amam, erram, buscam, perdem. E nesse entrelaçamento brutal entre guerras e esperanças, emerge uma travessia silenciosa, aquela que não se escreve nos livros de história, mas na alma de quem sobrevive. Este vídeo não é sobre a Rússia, é sobre você quando tudo parece fora de lugar, quando o que acontece lá fora parece esmagar o que acontece aqui dentro. Tolstói nos mostra que até mesmo nesse caos, algo resiste. E é com isso que a história realmente começa. Em 1805. As elites de São Petersburgo discutem política em salões iluminados por velas, enquanto os canhões já ecoam na fronteira do Império Russo. Napoleão avança e as engrenagens da história giram com violência. É nesse cenário que conhecemos Pierre Bezukhov, filho ilegítimo de um conde, desajeitado, honesto, deslocado entre as aparências da aristocracia. Ao mesmo tempo, o príncipe André Bolkóvski, rígido, cético, herdeiro de uma linhagem austera, parte para a guerra em busca de sentido, talvez glória. Ele deixa para trás a esposa grávida e um vácuo existencial. O mundo parece exigir coragem, mas o que ele encontra é o vazio. Tolstói não narra apenas eventos. Ele planta símbolos. O movimento das tropas se reflete nos movimentos internos desses homens. Pierre, inesperadamente herdeiro de uma fortuna, se vê aprisionado pelo ouro e pelas intrigas. André, ao contemplar a morte num campo de batalha, vê surgir não a glória, mas o tédio infinito das guerras humanas. É como se a grande marcha da história carregasse cada personagem para um destino que não escolheram, e o leitor, ou o espectador, começa a perceber: o verdadeiro campo de batalha não está apenas na Europa. Está entre o que os homens acreditam ser e o que o tempo insiste em transformá-los. Enquanto o fronte se desloca, o romance se volta para o interior da sociedade russa e para o coração de Natasha Rostova. Jovem, viva, ingênua, ela parece representar o frescor da alma que ainda não foi corroída pelo cinismo da guerra. Sua presença é uma pausa entre batalhas, um sopro de vida no mundo que parece ruir. Mas até mesmo Natasha será arrastada pela lógica invisível da destruição. Em sua trajetória, entre paixões impensadas, escolhas erradas e perdas irreparáveis, Tolstói desenha um mapa de uma travessia que não tem manual. Enquanto isso, Pierre afunda em casamentos infelizes, questionamentos religiosos e a busca desesperada por um propósito que faça sentido. É nessa fase que o livro expõe uma das suas verdades mais cruéis. Nem sempre as tragédias são causadas por exércitos. Às vezes, vem de dentro. De palavras malditas, de decisões precipitadas, de ausências que ninguém percebeu. E Tolstói insiste em uma ideia desconfortável, a de que o livre-arbítrio talvez não exista como imaginamos, que estamos todos dançando ao som de uma música que não escolhemos, carregando nomes, obrigações, expectativas. Mas há rachaduras, momentos em que os personagens param, escutam, duvidam, e é ali que, lentamente, o destino começa a se desviar.
Pierre, cercado por privilégios e ruínas, experimenta uma conversão interior que não se encaixa em nenhuma igreja. Ele entra para uma seita maçônica, depois a abandona. Busca respostas no Evangelho, depois nas estrelas. Seu mergulho é o de quem já tentou todos os caminhos e agora escuta apenas o silêncio. Já o príncipe André retorna da guerra transformado, não pela vitória, mas pela amargura. Perde o pai, o filho, a fé nas ideias. Torna-se um espectro vivo, assombrado por perguntas que ninguém mais ousa fazer. Enquanto isso, Natasha colapsa. Depois de uma tentativa de fuga e traição, sua queda é pública, cruel. E ainda assim, nesse fundo do poço, Tolstói planta o germe da transformação. É aqui que a obra começa a mostrar sua força, não como um tratado histórico, mas como um espelho simbólico da travessia humana. Quando tudo parece perdido, é nesse exato ponto que o livro pergunta: e se a verdadeira paz não for um estado político, mas uma decisão interior? Se desejar, compartilhe nos comentários. Você já viveu um momento em que tudo parecia ruir e mesmo assim algo dentro de você permaneceu de pé? O ano é 1812. Napoleão invade a Rússia. Moscou é evacuada. A cidade, símbolo de poder e tradição, é queimada pelos próprios russos para não cair nas mãos do inimigo. A guerra finalmente se aproxima de forma brutal e direta, mas paradoxalmente, é nesse caos externo que os personagens parecem entrar numa espécie de silêncio interior. Pierre, impulsivamente, decide ficar em Moscou. Fantasia matar Napoleão, mas acaba preso pelos franceses. Durante o cativeiro, perde tudo, mas encontra pela primeira vez uma paz que nunca conheceu. Observa a simplicidade de um soldado camponês que compartilha pão e silêncio. Ali, no fundo do absurdo, Pierre compreende algo que não está nos livros nem nas doutrinas, que o sentido da vida talvez esteja naquilo que resiste mesmo quando tudo desmorona. Já o príncipe André, gravemente ferido, é acolhido pela mesma família que abrigou Natasha. Entre a dor física e a lucidez final, ele a perdoa. E nesse gesto silencioso, Tolstói nos mostra que há uma paz possível, não no mundo, mas na entrega. As guerras externas não cessaram. A Rússia ainda sangra. Mas dentro dos personagens, algo começa a mudar, como se a história finalmente tivesse perdido seu poder sobre eles. É nesse contraste que Tolstói opera. Enquanto as tropas se movem, os destinos se aquietam. E talvez seja esse o verdadeiro paradoxo do livro, que a verdadeira vitória não é a que se escreve nos mapas, mas a que ocorre em silêncio, dentro de cada um. A guerra termina. Napoleão é derrotado. As peças voltam a seus lugares. Mas o livro não termina com uma celebração. Tolstói vai além. Ele mostra que o fim da guerra externa não encerra os conflitos internos, que a paz não é um prêmio, mas uma travessia constante. Pierre retorna mudado. Não como herói, mas como alguém que, tendo perdido tudo, agora sabe onde pisar. Ele reencontra Natasha. E o que nasce entre os dois não é uma paixão, mas algo mais denso, silencioso e maduro. Uma aliança de sobreviventes, de quem conhece o peso do mundo, mas decidiu continuar. Já Natasha não é mais a jovem exuberante. Após tantas quedas, ela agora se dedica à maternidade e à escuta. Em sua simplicidade final, há uma beleza que os salões jamais permitiram. E nesse gesto de acolher a vida cotidiana, Tolstói parece sugerir: a paz verdadeira não tem brilho, ela se constrói no detalhe, no gesto mínimo, na presença, na contemplação. O príncipe André, morto em combate, não volta, mas sua travessia deixa rastros. Ele aprendeu, no fim, a abrir mão da rigidez, ao se entregar, a compreender que nenhum destino é inteiramente nosso e que, mesmo assim, há escolhas possíveis. Guerra e Paz não oferece respostas fáceis, mas deixa uma pergunta que ecoa:
O que permanece em você, mesmo quando o mundo inteiro muda? Há livros que contam histórias, e há livros que contam o ser humano. Guerra e Paz não é uma narrativa sobre heróis. É um mapa de travessias interiores desenhado sob o ruído das batalhas. Tolstói nos oferece algo raro, um mergulho na alma humana, não para explicar, mas para observar, com lucidez, beleza e contradição. A guerra neste livro não é apenas um evento político, é uma metáfora daquilo que nos atravessa quando o mundo muda sem pedir permissão. E a paz, que parecia ser o fim da jornada, se revela como uma decisão íntima, silenciosa e cotidiana. Pierre, Natasha, André. Todos eles foram engolidos pela história, mas cada um encontrou, à sua maneira, um ponto de resistência, um fio de sentido, uma paz que não depende do mundo, mas da forma como o atravessamos. Talvez seja essa a herança do livro. Lembrar que mesmo quando somos levados pelas marés do tempo, ainda podemos escolher como olhar, como escutar, como seguir. Eu te pergunto, qual batalha silenciosa você tem enfrentado por dentro? Compartilhe nos comentários. Agora, se este vídeo tocou algo em você, não deixe isso morrer em silêncio. Curte e compartilha com alguém que, como você, também precisa lembrar sua verdadeira natureza. E se quiser continuar essa jornada com a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho. Cada vídeo aqui é um convite para um novo olhar sobre si mesmo e a vida. Se quiser mais orientação para continuar sua jornada de autoconhecimento, eu separei 2 vídeos que estão aparecendo na tela que podem te auxiliar. Escolhe um e me encontra lá. Até o próximo vídeo. Tchau!